Boa noite, nação bugrina. Como vai? Tudo bem? Bom, legal. Vamos fazer o pós-jogo agora de Guarani e Bragantino. Nosso vídeo número 52. Primeiramente, muito obrigado por todo mundo, pela participação de todo mundo, pelo apoio de todo mundo aí durante esses períodos e a participação de todos os jogos, comentários e tudo mais. Sigam nos seguindo. Porque espero que a gente tenha um ano bem legal, né? Bem, o que eu vi hoje, ouvi, conversei, troquei opiniões, principalmente com os meninos, é que a gente deu um passinho, mais um degrau, subimos para formar esse time que vai seguir, a gente espera, talvez muito modificado ainda, mas pela temporada de 2021. Nós temos um time ainda em formação, sim, algumas peças ainda chegando, algumas pessoas que nem estrearam, então nós temos ainda bastante coisa para ver, mas é o terceiro teste nosso. Então, lembrando, nós tivemos uma estreia desastrosa contra o Ituano, nós tivemos uma vitória contra o Botafogo fora de casa, e hoje jogamos em casa contra o Bragantino, que é um time bem estruturado, um time de Série A, e que tivemos um resultado que era dentro daquilo que considerávamos como possível bom resultado, né? A história do jogo um pouco foi: o Bragantino sim veio seriamente com o time completo e tudo, mas um pouco mexido, né? Algumas peças têm feito rodízio ou necessitaram fazer rodízio, então não era exatamente a força máxima deles, mas grande parte da equipe estava aí jogando e eles têm um padrão muito bom de jogo, né? E o primeiro tempo mostrou muito isso. Então, esse time mais preparado, mais planejado, com grandes investimentos, jogou em cima do Guarani, não dominando o jogo necessariamente, mas controlando as ações em quase todo o primeiro tempo. Mas o Guarani se mostrou muito bem, principalmente na marcação, né? Tentando um contra-ataque, mas a gente claramente na marcação o Guarani se portou bem. Até os 44 minutos, quando até então pouquíssimas coisas tinham acontecido, tanto de um lado quanto de outro, mas o Guarani deu uma bobeada na marcação, uma bola cruzada para o meio da área, o centroavante grandão deles, lá o gringo, dominou a bola no peito e serviu o Ramírez, que estava entrando, que só matou a jogada. Fomos muito inocentes nessa marcação. Houve uma falha do Romércio ali no meio da zaga, a bola foi por cima dele e o Lud, que estava atrás, só escorando o atacante. Então falhamos na marcação e numa falha de marcação eles marcaram o gol. Felizmente, alguns minutos depois, acho que 1 minuto depois, nós tivemos uma boa jogada no ataque do Ludic, que serviu no meio da área o Tony, e o cara acabou tendo que fazer o pênalti. Tendo sido feito o pênalti, e o Rafa Costa bateu, converteu. E nessa jogada é que mudou muito o jogo, o panorama do jogo. Por quê? Porque nós tivemos um pênalti a favor, um jogador deles foi expulso, e isso foi logo depois do gol de ter tomado. Então, até mesmo para o ânimo do time, que vinha para o segundo tempo, podia ter saído do primeiro tempo com uma grande desvantagem, voltou para o segundo tempo com um cenário totalmente a favor do Guarani. Então, não vou dizer que foi sorte, porque o Guarani que criou essas oportunidades, realmente foi um pênalti e tudo mais, mas o Guarani estava numa situação que em 1 minuto ele poderia ter ido do céu ao inferno, né? E foi para uma situação melhor. No segundo tempo, o Guarani, ao contrário do primeiro, coordenou as ações do jogo. Dominou amplamente, tivemos 10 chances de gol, 5 bolas na trave. Não foi isso. Mas o Guarani mudou a atitude, obviamente,
depois ao longo do segundo tempo fez algumas modificações e poderia ter vencido o jogo, né? Então, esse é o lado positivo, apesar do resultado não ter sido mal, tivemos um empate contra um time qualificado, mas ficou um gostinho de que a gente poderia ter ganho esse jogo. Perdemos algumas boas oportunidades. Matheus Souza, por exemplo, no final do jogo perdeu um gol de cabeça, eu não digo na cara do gol, mas um jogo, foi uma chance aguda do Guarani, né? E o Bragantino teve muito poucas oportunidades, tanto é que o Gabriel Mesquita não fez nenhuma grande defesa ao longo do jogo, né? Então o Guarani fez uma boa partida, uma razoável partida contra o Bragantino, contra um time que está entre lá os 5 principais times em termos de investimento do Campeonato Paulista, e foi um bom teste para esse desenvolvimento. Mas ainda a gente vê os gaps que a gente tinha identificado antes no Guarani, que nós precisamos arrumar para seguir crescendo, não só no Campeonato Paulista, mas principalmente na temporada. Lembrando que é importante a gente classificar no Campeonato Paulista por causa da Copa do Brasil do ano que vem, e de uma graninha a mais e tudo mais. Agora, eu acho que ainda não dá para falar de classificação. Estamos bem colocados na tabela, razoavelmente bem organizados na tabela, mas precisamos ainda buscar primeiro os 12 pontos para depois pensar em alguma coisa desse gênero. Até para não estragar o nosso ano, né? Se a gente consegue os 12 pontos, mesmo que a gente não consiga a classificação, a preparação para o Campeonato Brasileiro não se vê estragada, né? Porque se a gente tem um desastre aí, seria muito ruim. Mas é claro, a hora que a gente chegar nos 12 pontos, a gente vai poder sonhar eventualmente com a classificação. Pelos 12 pontos, faltam 8 pontos em 9 jogos. Nada demais. Detalhe, é importante lembrar, nós temos um próximo jogo que é chave, nós precisamos vencer esse jogo, vai vir uma obrigação, uma pressão aí a favor de que a gente vença, porque se a gente vencer isso nós vamos a 7 pontos, e aí vão faltar 5 pontos em 8 jogos, aí praticamente nós chegamos no 12, mas pós o derby, nesse Campeonato Paulista, nós vamos ter uma sequência muito difícil. Então, a segunda metade desses 12 jogos, nós vamos pegar todos os chamados times grandes, né? Após o derby. Então, seria importante para nós fazermos esses 12 pontos o quanto antes, para jogarmos com menos pressão nesses jogos futuros, do segunda metade, e poder até, inclusive, surpreender, por que não? E preparar esse time de forma boa. Então nós temos algumas peças, eu ainda sigo dizendo que nós precisamos da contratação de um meia, e eles vêm falando de contratação de Trellis, não sei se isso é verdade ou não, mas se for, seria muito bem-vindo para a gente ter um centroavante referência de qualidade, e que se encaixaria muito bem na nossa equipe, não tenho dúvida disso. Mas com o que a gente tem, ainda assim, vamos ter, na minha opinião, teríamos que fazer mudança. O Alan Al, hoje, falou um pouco da equipe, e a gente tem que salientar que principalmente nos 2 últimos jogos, ele fez modificações no segundo tempo, no sentido bom até. Ele deu uma qualificada na equipe, ele conseguiu mudar o comportamento da equipe do primeiro para o segundo tempo, por exemplo, o que mostra um pouco da qualidade que ele tem. Claro que tem muito a demonstrar ainda, mas achei que até agora ele ganhou alguns créditos nesses 3 primeiros jogos, principalmente nos 2 últimos, né? O primeiro foi um grande sinal amarelo / vermelho, e no segundo e no terceiro, algumas boas ações. Essa é a grande verdade. E precisamos garantir que a gente venha nessa evolução. Acho que não muda a minha opinião ainda sobre o Rafa Costa. Acho que o Bruno Reis ainda não está jogando o suficiente para ser titular. Então nós temos oportunidade sim. E o Alan, na coletiva, comentou que não mudou o jogo, o time, muitas peças do time, mesmo tendo uma estreia mal, porque seria uma covardia. Acho que do ponto de vista dele é um jeito de pensar, porque eles são ele deu um voto de confiança para essas pessoas, e se ele tivesse trocando todo mundo, ele está dizendo, olha,
esses caras não servem e a culpa é deles, não só minha. E é isso que ele quis dizer. Eu sou a favor da meritocracia. Acho que aquilo que erra, se possível, temos que corrigir. E a meritocracia é aquilo que motiva as pessoas de maneira justa a evoluírem, uma equipe principalmente. Mas, obviamente, ele está vendo treino, ele está vendo, conhecendo as pessoas, gestão de pessoas, então tem muito mais elementos do que a gente para fazer uma gestão. E a responsabilidade, principalmente. E nós, de cobrar. Acho que ganhou alguns créditos, sim, o Alain, apesar de não concordar 100% com a equipe, com a escalação, principalmente a inicial. Mas vamos falar um pouco, né, disso. Cara, quando a gente... primeiro, agora, né, para falar um pouco da performance individual, eu, de novo, fiz valer a opinião dos meninos, de maneira especial, de novo, do Marcelo. Marcelo, obrigado aí pela colaboração, porque ouvi o jogo, vi os melhores momentos e fiquei ouvindo um ladinho, mas quem que assistiu em loco realmente foi o Marcelo. Então, e a maioria das notas que ele deu, acho que estão muito bem coerentes com aquilo que eu penso e com aquilo que eu consegui ver de melhores momentos, acho que estão muito coerentes. E eu vou comentar cada um das performances aqui. Gabriel Mesquita, a nota que nós demos foi 5,5. E por que isso? Gabriel Mesquita não fez nenhuma grande defesa, tomou o gol, não teve nenhuma falha gritante, nenhuma defesa excepcional, ficou ali no meio, não comprometeu, também não salvou, 5,5. E não foi muito exigido também. Ludic, esse menino, longe da gente querer queimar ele, mas ele é melhor no ataque do que na defesa. Ele fica mais à vontade no ataque do que na defesa e faz algumas coisas bacanas. Por exemplo, no gol do pênalti, ele fez a jogada, cruzou para o Tony, fez uma boa defesa. Então, vez ou outra também erra no ataque, mas ele erra muito mais na defesa do que no ataque. No gol que nós tomamos, ele estava lá escorando o atacante, inócuo, né? Não fez nada ali. Mas nós demos nota 6. Né? Romércio. O Romércio a gente conhece a performance dele, eu dei nota 5, porque apesar de não ter sido a culpa da derrota ter sido do Romércio e nem ter sido feito uma partida horrorosa, a falha no gol foi dele, a falha principal. O gol teve patente, a falha da defesa, de maneira especial, o Romércio. Tá? Então, nota 5, e eu acho que no próximo jogo, por exemplo, eu estou bem curioso, claro, o técnico deve estar vendo, então não coloca o Thales porque está vendo o jogo e talvez o Thales seja pior, não esteja em condição ainda. Mas se ele está pior do que o Romércio, eu acho que é o momento de a gente arriscar. Se ele não está pior que o Romércio, talvez não sirva, né? Não que o Romércio seja desprezível, não estou dizendo isso, mas ele, não vamos combinar que não tem tido grandes atuações. O Ayrton manteve a média, não comprometeu, 5,5. Bidu, a gente cobra pela régua e pelo potencial que esse menino tem. Então ele tem potencial para fazer grandes partidas, um grande campeonato, uma grande temporada, mais uma, mas hoje errou bastante passes e tudo mais, vou dar nota 5. Bruno Silva, eu gostei bastante da partida dele. Deu um bom chute no gol, distribuiu melhor, errou muito menos hoje, fez aquilo que a gente espera como volante, 6,5. Tony, hoje o Alan falou que considera ele um meia e não um volante. Para mim ele é um segundo volante, aquele segundo volante tipo motorzinho, que carrega piano, que empurra, que é o motor da equipe, mas é um segundo volante, tá certo? Estou gostando muito dele, marca muito, apesar da idade, tem fôlego, se entrega totalmente, nota 6. Bruno Reis, ainda continua Bruno Reis, nota 5, erra muito passe. O Marcelo até deu uma dica que talvez tenha que localizar ele melhor no campo, que ele é canhoto, que está meio capenga, estava meio penso hoje jogando, joga um pouco desconfortável. Pode ser uma explicação. Eu acho que ele é fraco mesmo. 5. Renanzinho fez uma boa partida, deu bons chutes, deu um chutão inclusive no segundo tempo, um belo chute,
nota 6, acho que foi bem. Rafa Costa, aquela piada que a gente já ouviu, famosa inclusive, cabe aqui. Fez o gol e mais nada. Claro que o gol é importante, claro, ele teve personalidade na hora do pênalti, foi lá, catou a bola, falou, deixa aqui que eu bato. Bateu razoavelmente bem, bateu forte, não tão colocado no canto, mas ok, fez o gol, parabéns. Mas não gostei da partida em geral. Erra muito gol, erra bastante, em algumas vezes é voluntarioso, tem a questão física que às vezes deixa a desejar. Então tem gente lá que corre mais que ele. Andrigo, gosto, razoável, nota 5,5, mas para mim parece que está sendo utilizado no lugar errado. Eu gostaria de mais como meia centralizado do que na posição onde ele tem jogado, né? Entraram ainda Rodrigo Andrade, que hoje foi menos reluzente do que nas outras vezes, 5,5. Matheus Souza, que é um menino de valor, entrou, mas perdeu de novo vários gols, várias oportunidades, 5,5. Júlio César, que eu acho que tem aquilo que jogou, mostrou ser um cara, uma opção bem interessante para o ataque. Eu gostei de ver ele caindo pela direita, porque eu acho que caindo pela direita a gente pode até usar ele junto com o Renanzinho. Então o Renanzinho de um lado, Júlio César do outro e talvez o Davó no meio. Seria um ataque bem interessante de se ver jogar. Nota 6. E o Ciola, apesar de ter jogado pouco, mas demonstra algumas características diferentes do Ludic, né? Seria interessante ver ele jogar um jogo completo, né? Então, nota 5,5. Eu acho que de maneira geral o time deu um passinho acima e passou num teste que foi um teste interessante. Temos um próximo jogo que o teste é ganhar em casa, fazendo a lição de casa e conseguindo dar mais padrão para esse time. Temos a oportunidade de estrear mais alguns jogadores. O Thales eu gostaria de ver jogar. Acho que o Ciola em algum jogo vai ter que começar jogando. O Davó está na hora de se regularizar para entrar nesse time. E eu não sei se Pablo e ou Sávio volta, acredito que não. Então, se esses dois caras não voltarem, aquele ataque que eu falei pode ser um ataque interessante, com Renanzinho, Davó e Júlio César. Então é isso, gente. Acho que temos algumas oportunidades de mudar. Acho que estamos no caminho um possível caminho certo, né, para o Campeonato Paulista e para a temporada. Precisamos vencer o São Bento no sábado para que a gente possa confirmar, carimbar essa fase que está indo bem. Porque esse campeonato é muito maluco, ele é de tiro curto e aquele time que está bem hoje pode estar mal amanhã, né? Então nós estamos muito próximo da zona lá de baixo, mas é claro, o campeonato tem 3 rodadas. Aparentemente, por enquanto, o nosso time teve a somatória, o balanço geral de resultados razoáveis, 4 em 9 pontos, quase 50%, nem 50%. Então nós precisamos melhorar ainda um pouco mais. Fizemos 2 gols em 3 jogos, tomamos 4 gols nos mesmos 3 jogos. Então nós tem muita coisa aí pela estrada pela frente, mas acho que é razoável. Aos diretores, ao presidente, temos um crédito. Parece que estamos no caminho de conseguir manter o Alain aí para o Campeonato Brasileiro e manter esse planejamento. Precisamos agora ajustar algumas peças a mais e botar esse time para crescer, né? Botar um fermentinho aí para a gente poder crescer no campeonato e fazer boas partidas. Acho que temos tudo para fazer isso. Tem uns e outros aí que estão assustados, hein? Mas não esqueça, gente, calma, sandália da humildade, porque nós ainda vamos pegar um pedaço da tabela que para nós vai ser o mais exigente, o mais difícil, tá certo? Um grande abraço a todos, uma ótima semana para todo mundo. Até o próximo pré-jogo, que deve ser na sexta-feira, o jogo do Guarani contra o São Bento. Grande abraço para todo mundo, muito obrigado, um abraço, tchau.